fechamos aqui este capítulo, vamos para a reta final, que foi aquilo que levou a que a data fosse esta, umas eleições que vêm aí. Sim, o senhor. formato político que tu começaste a fazer com as legislativas de 2022. Exatamente. Quando começaste a preocupar um bocado mais sobre isto, a informar-te um bocado mais e trouxeste isso para conteúdo. Aqui há vários sítios para onde podemos ir. Primeiro é porreiro porque somos pouquinhos a fazer, né? Claro. Assim, pelo menos de forma mais frequente, estou eu, estás tu, está o Zé, assim que me lembro. Sim. Primeiro, o que é que tu achas que vai sair daqui? Estás a ver algo de muito diferente nestas eleições? Antes de irmos à parte do conteúdo político, mas destas eleições em específico, o que é que tu achas que vai sair daqui? Tu vês acontecer alguma coisa de muito diferente daquilo que estava? Olha, muito sinceramente, a minha aposta seria na malta já estar um bocado cansada de ouvir esta conversa de Luís Montenegro e da SPI não viva e apostar um bocadinho mais na AD, porque é pelo menos o sentido que eu vejo as coisas. Acho que há muita malta que está descontente com o cenário, acho que houve muita malta que se chateou com o facto de termos ido a eleições tão cedo, e acho genuinamente que as pessoas estão mais numa corrente de poderem votar mais na AD. Esse é o meu cenário. Acho que a AD terá a ganhar mais com estas eleições do que propriamente os outros partidos, os restantes partidos. Possivelmente poderemos ver uma coligação, ou seja, pós-eleitoral, entre a AD e a IEL, quem sabe, se for necessário, não é? Se a AD precisar, e se houver interesse da IEL. E eu acho que esse é o cenário mais provável de sair destas eleições. Em relação ao crescimento de partidos YZs, não te sei dizer se poderá haver partidos. É assim, que eu veja, talvez a IEL cresça um bocadinho em relação aos resultados que tiveram nas últimas eleições. Talvez a AD possa ganhar aquela vantagem em relação ao PS que não teve, ou pelo menos tão vincada nas eleições anteriores, e outros partidos possam descer um bocadinho. Para a AD crescer, eles têm que vir de algum sítio. Sim, tem que ganhar terreno de algum lado. De onde é que tu achas que isso pode... Tu achas que vai crescer, na tua visão, de onde é que achas que eles vêm? É assim, acho muito provavelmente que ganhem votos ou que retirem votos ao PS, muito possivelmente, malta que estava assim um bocado indecisa nas eleições anteriores, e possivelmente ganhem alguns votantes ou alguns eleitores que votaram no Chega anteriormente e que possam agora votar na AD precisamente por estarem a ver mais políticas viradas para a imigração, que era uma lacuna que sentiam que existia nas eleições anteriores. Sim, e houve uma mudança significativa de posição. Sim, claro que sim. E também por verem estes casos e casinhos no Chega durante estes últimos meses, também poder prejudicar um bocadinho a imagem que tinham no partido e agora se focarem naquilo que já é certo. É assim, é uma visão que eu tenho da análise que fiz. Poderá não ser certa, vamos aguardar. Isso ninguém vai saber, estamos aqui para mandar bitites, é um bocado o nosso papel, é mandar bitites. Eu costumo dizer que prognóstico só depois do jogo, e neste caso é mesmo isto. Não te sei dizer com toda a certeza se será o que vai acontecer, acho que ninguém sabe como referiste, mas na minha... Acho que é muito imprevisível, pá. Claro que é, é 100%, e na minha análise mas na minha análise acho que seria esse o cenário mais provável. Portanto, vamos aguardar e ver. É assim... Eu acho que, eu sinceramente não acho que o governo tenha feito um trabalho péssimo neste último ano. Acho que fizeram, certamente aplicaram as medidas que algumas delas tinham prometido no seu programa do ano passado. Algumas delas eu discordo, como é lógico, e acho que algumas delas até de certa forma contribuíram um bocadinho para o problema, para que o problema se agravasse. Neste caso na habitação, acho que as medidas que propuseram podem ser benéficas para os jovens, mas acabam por agravar um bocadinho mais o problema que já tínhamos, pelo menos aqui na zona de Lisboa. Talvez com a ajuda da IEL possa ser realmente reformista e talvez consigam ter um programa um bocadinho mais completo. Mas isto da política é sempre muito ambíguo e há sempre muito a hipótese de não se fazer nada daquilo que se propôs em pré-campanha. Portanto, deixa ver como é que as coisas correm, se realmente há mudança. Por acaso tu apontas a habitação, provavelmente também por causa de Lisboa, e eu aqui passo um bocado ao lado desse problema. Eu acho que o calcanhar daqueles foi a saúde, meu. A saúde, sim, a saúde também. A saúde sem foi... dúvida.
Pá, mas a minha visão, eu também, sinceramente, acho que é muito por aí. Duvido e duvido que dê para chegar a uma maioria mesmo à D e L. E isso é que me deixa mais chateado, porque significa que tu tiveste aqui 2 meses em que o governo cai para aquecer, porque no fim fica tudo na mesma. Porque se no final disto não te sair alguém que te dê uma maioria parlamentar, ou seja, Sim. mesmo que seja em coligação, pá, esta merda estes 2 meses não serviram para nada. Sim, para não. E isso deixa-me muito frustrado. Sim, percebo. Achas, falaste dos casos e casinhos do Chega, pá, não querendo, porque já sabemos sempre que isso levanta sempre alguma polémica e não é de todo o meu objetivo aqui, mas tu achas que pode ter impacto nas votações? Há uns estudos muito engraçados que no resto da Europa, nos casos que foram estudados, mostram que estas merdas normalmente só afetam muito quando afetam diretamente o líder. Porque como eles têm muito o controle da narrativa, como a comunicação deles normalmente é muito boa, que normalmente isto é tudo deixado de parte e, ao contrário do que eles fazem com os outros, isto não é um problema do partido, foi um problema daquela pessoa específica e o partido acaba por não sofrer. Tu sentes pelo teu chat e pelo público e pelas pessoas com quem vais falando, achas que no caso português pode ter impacto? Epá, é assim, eu pelo menos falo da bolha que é a internet, como é lógico, e daquilo que eu vou vendo, noto que cada vez há menos, ou seja, já vejo que já não há a hegemonia do Chega nos comentários dos vídeos todos como via antigamente. Boa perspectiva. E noto que há muito mais malta a mandar vir com o partido e muito mais malta a dizer: olha, eu votei no passado no Chega, mas agora já não me identifico. É assim, claro que também há muita gente que diz que vai votar no partido. Isso depois é uma coisa que pode ou não comprovar-se nas urnas. E também sabemos que isto na internet é uma bolha, portanto, como é lógico, nem toda a gente em Portugal está na internet a fazer comentários a dizer em que partido é que vai votar. Mas noto que há muito mais esta... ou seja, a polarização que existe agravou-se, é certo, mas noto que há muito menos clubismo do que havia o ano passado. O ano passado era mesmo bandeiras em mão. Pelo menos já não estou a falar sozinhos, não é? Já não é a voz da internet, já não é só a deles. Não é só a deles, sim, sinto que não. E acho que de certa forma estes casos, como são pessoas que à partida estavam muito preocupadas com a corrupção e com a prática de crimes, e o discurso do Chega também foi sempre muito orientado para aí, o facto de haver estes casos dentro do partido e não ser um ou dois, começam a suscitar dúvida nas pessoas. E pronto, e é assim, as pessoas têm o direito, foi aquilo que eu já disse várias vezes, as pessoas têm o direito de votar em quem quiserem e depositarem a fé em quem quiserem, e eu, quando faço conteúdo político, o meu intuito nunca é fazer com que as pessoas votem no partido que eu vou votar, até porque eu nem sequer digo em que partido vou votar até ao dia das eleições. Embora as pessoas saibam obviamente qual é que é mais ou menos a minha linha ideológica e quais é que são os partidos em que eu me revejo ou não, mas lá está, as pessoas continuam a ter o direito de votar em quem quiserem. Eu não vou achar que as pessoas são menos inteligentes ou mais inteligentes por votarem em determinados partidos, mas claro que é assim, acho que o cenário político português tem muito a ganhar em as pessoas estarem cada vez mais atentas à política e em se informarem mais, lerem mais sobre as propostas, estarem mais atentas àquilo que são os casos e casinhos e as nuances das coisas. Mas pronto, mas isso também só vem com literacia política. Sim, como nós costumamos usar muito a literacia financeira, a literacia política acho que também é importante, e portanto vamos aguardar que esta geração marque. Eu tento puxar sempre muito para o facto de tu és livre de votar em quem tu quiseres, eu respeito toda e qualquer posição que tu tomes na altura de voto, desde que eu tenha a certeza que tu estás a votar informado. Certo, concordo contigo 100%. Porque o que me choca mais, o que me deixa mais triste no meio disto é ver muitas vezes as pessoas a votarem e a não terem noção ou de como é que as coisas funcionam, ou de que às vezes o voto delas pode ter exatamente o efeito contrário, por exemplo, a situação do voto útil, e quando votam naqueles círculos eleitorais mais pequenos, em que às vezes o objetivo deles se calhar é mais ter um governo de esquerda, e ao votar num partido que não vai eleger, se calhar estão a ajudar a direita, ou ao contrário. E é isso, a parte da literacia que tu estavas a falar é que me deixa mais triste, e quando eu faço isto, para além de gostar e de ser um tema que eu gosto, é tentar aproximar. Acho que este trabalho que nós estamos a fazer acaba por ter aqui alguma importância, porque aproximamos uma geração
Pá, e não é querer estar a fazer estar a querer ser muito arrogante com isto, mas era uma pessoa que se calhar de outra forma não assistiriam a conteúdo político e aparece aqui uma nova abordagem com malta mais nova que fala a língua deles. Eu queria que tu me desses o diagnóstico porque é que esta geração até aos 35 pronto, agora o Chega veio mudar um bocado o jogo e a abstenção nas últimas desceu, mas quero que tu me desses o teu diagnóstico porque é que esta malta de repente estava tão afastada da política e ainda está, mas agora acredito que um bocadinho menos. Mas porque é que achas que até aos 35 anos as pessoas estavam-se a cagar para isto? Epá, eu acho muito que tem a ver com o facto da política também não estar acessível a toda a gente, sabes? Boa. Eu acho que era um meio muito fechado, era um meio muito elitista e não era uma coisa tão perceptível. Eu pelo menos falo por mim, sinto que a política, pelo menos até aí meados de 2018, 17, era um meio que vivia muito bem fechado, ou seja, não precisava propriamente dos votantes estarem informados o suficiente para saberem em quem é que haviam de votar ou por torcer por determinado partido. Se calhar fariam num comício ou num congresso, a malta mais velha, mas os jovens e a internet não era uma coisa que interessasse assim tanto aos partidos daquela altura. Entretanto veio um Chega, veio apostar no digital e isso é uma das coisas que eu dou, tenho que dar mérito ao Chega sem sombra de dúvida, que o trabalho que fizeram no digital foi monstruoso, e a partir daí os partidos começaram todos a abrir a pestana e começaram a perceber, olha, se esta malta está a ocupar o espaço digital, nós também temos que fazer o mesmo. E a partir daí se calhar chegou-se muito mais aos jovens do que ao que se chegava anteriormente, e os jovens começaram a ganhar muito mais consciência de que existe este meio político e existe discussão política que está acessível a eles também, e começaram-se a interessar por isto, e agora temos aquilo que temos hoje em dia, que é um churrilho de malta a dar opiniões, e isso é que é a democracia, sinceramente, e isso é que é importante haver essa preferível discussão. Assim do que não se falar e do que estarem afastados, né? eu pelo menos acho isso. E aliás, eu sou ainda mais crítico, que é terem deixado este espaço aberto para um Chega poder chegar pequenino como chegou e crescer como cresceu. Sou extremamente crítico de PS e PSD, que são os dois partidos que teriam mais pessoas, mais meios, têm a máquina mais oleada, estão há mais tempo, e de repente descuidarem este nicho que acaba por ser o futuro, porque os jovens de agora vão ser o futuro, a próxima geração, não é? O futuro da amanhã. Quando eles teriam os meios todos para isto, para de repente chegar aqui um partido e apoderar-se disso. Por isso eu sou muito crítico no sentido de, eles têm que fazer um meia-culpa e agora estão a correr atrás do prejuízo. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Se tiveres que fazer apostas entre... Achas que vai sair algum partido daqueles que estão ali mais no limite? Sinceramente, a sair algum partido, talvez o PAN ou o PCP. O Bloco também se fala numa possível saída do Bloco, mas eu vou-te ser muito sincero. Eu acho difícil. Eu preferia que não saísse nenhum. E vou ter que, porque eu acho que por muito que eu discorde da ideologia do PCP e por muito que eu não me identifique muito com as propostas do Bloco, são partidos que são efetivamente representativos de alguém. E eu acho que é importante haver essa representatividade. Acho que sair esse partido, se me dissesse assim, sai esse partido para entrar outro, mas que outro? É isso. É o meu problema. Portanto, eu prefiro que lá esteja o Bloco e o PCP, que já são partidos tradicionais e que uma pessoa já sabe com o que é que pode contar e que representam pessoas e que puxam pessoas para a política, a mal ou bem, trazem jovens também para a política. Eu não sou objeto completamente à ideologia de esquerda, um bocado mais ali a roçar na esquerda radical, não sou completamente objeto a isso, acho que mas faz parte. Eu por acaso, respondendo à minha própria questão, eu só vejo isso mais perigoso para o PAN, porque o Bloco
a zona de Lisboa puxa muito, não é? puxa muito, de Lisboa e Porto, os centros urbanos, há muita malta que se identifica com o Bloco e são Sim. dois sítios onde é relativamente fácil, ou são os dois sítios mais fáceis de Eleger. meter alguém. O PCP eu não apontaria para o Porto, mas apontaria para Lisboa e abaixo, Setúbal. Tem muitas câmaras, tem uma base muito antiga lá. Não acho, acredito que possam até reduzir deputados, mas não acho que vão sair. Pá, o PAN tem um problema para mim, que é o PAN primeiro deixou a base pela qual foi eleito, não é? Em que era um partido que se diferenciava pelas políticas pró-animais, pró-ambiente, e de repente, pá, o Parlamento vai evoluindo, não é? E de repente todos os partidos têm preocupação com animais, de repente todos os partidos têm preocupação com o ambiente, e aquilo que era diferenciador acabou por se desvanecer, estás a ver? Sim. Por isso, eu a apostar, eu acho que, e depois ainda por cima a Inês Sousa Real tem um perfil político muito apagado. E até mesmo em comparação com o líder anterior, que eu também não era grande fã, mas pá, tinha mais carisma. E eu vejo a vida complicada ali para aqueles lados. Eles foram o último deputado a ser eleito nas últimas. O último por Lisboa, que é o sítio mais fácil. Ou seja, a coisa esteve... Resvés. Pá, eu acho que muitos desses eleitores que votaram anteriormente no PAN estão também a fugir para o LIVRE. Que têm as mesmas preocupações ambientais. E que, mais a preocupação social, etc. Portanto, agora faço a pergunta no sentido inverso. Eu sei que ontem estiveste a fazer stream a ver a luta dos pequeninos. Tu vês ali... vou dividir as perguntas na análise que eu fiz no fim da stream, que se calhar é mais fácil. Dos partidos que tu vês, quais é que tu vês que estariam ali mais preparados para entrar? Não no sentido de probabilidade, no sentido de, ok, o discurso é coerente, as propostas fazem sentido, vês ali do leque alguém que estaria preparado para isso, e a seguir vou-te perguntar quem é que tu achas que efetivamente pode entrar. Pá, é assim, de que estejam preparados, talvez o Volt, o PLS também, penso eu que seja esse o nome do partido, o Novo Partido Liberal. Sim. Também me pareceu-me verdinho ainda, pá, mas ok, é a tua opinião. Verdinho, mas com ideias até me pareceu interessantes. Epá, e talvez a Nova Direita, não sei muito bem, pareceram-me os três. Eu gostei da proposta, também achei. Epá, talvez a Nova Direita, embora eu acho que, pá, eu não sei, pá, já ouvi ao Sana Liber falar muitas vezes e não me convence. Eu acho que o PLS tem ali um problema, que é, eu acho que eles são muito parecidos com as propostas do Volt. Tirando a parte da eurofederalização, a parte centrista, a parte liberal na economia e preocupações sociais. Epá, o Duarte faz este discurso há anos, estás a ver? Acho que não tem ali muito espaço, mas concordo. O Volt tem vindo a fazer um percurso, principalmente junto às camadas mais jovens e a trazer políticas mais jovens, que eu acho que faz muito sentido. Acho que tem um problema que a parte de... E já agora pergunto a tua opinião sobre isso. A ideia de federalizar a Europa, eu acho que em Portugal é muito difícil de entrar, pá. A parte do nacionalismo, da bandeira... é difícil. É que a malta pode não concordar numa data de merdas. Tu podes ter malta da esquerda e da direita, mas tu mexes na bandeira e a malta... Tu sentes isso ou achas que pode entrar a ideia? Eu sinto isso 100%. Pá, não tenho de todo, ou seja, eu não tenho de todo problemas com isso, vou ser franco. Não sou pessoa de ficar agarrada à bandeira, mas percebo que claramente em Portugal é muito difícil isso se concretizar. Então a malta mais velha esquece. Sim, é muito difícil. Mas acho que com os anos a passarem, talvez isso possa ser algo para o futuro. Percebes? Ou seja, se eles não perderem a força na luta, talvez eventualmente consigam. Mas por acaso não faço fé que nestas ainda dê, porque tu precisas ler à volta de 30 mil votos em Lisboa e eles nas últimas tiveram 10 no país inteiro. Estás a ver? Em Lisboa tiveram 2 e tal, quase 3. Tiveram ali de 2.900 e muito, quase 3. Ou seja, eles teriam que multiplicar por 10. Não, acho que não. É duro. Espero que não desistam, continuem a fazer o trabalho, porque acho que é um partido que pode acrescentar. Foi uma proposta. No entanto,
dos que tu achas que pode acontecer entrarem. Já corrigi a cama, malta, eu sei, isto tem aqui este problemazito com o calor, ela de vez em quando frisa, já resolvi isso, mas continua, G. Dos que tu viste, não pelas propostas, mas que tu pelo cenário achas que é mais provável de entrar? Achas que pode entrar algum novo? O ADN, como é lógico, né? Acho que há muita probabilidade de conseguir entrar, infelizmente. Pá, e no pior cenário possível o Erkt, mas eu isso acho que as pessoas não estão. Ok, aqui tenho uma aposta diferente de tua. Fixe, boa. É? Okay. Pá, Erkt acho que está muito longe. O ADN, tu achas que aquele impacto da malta dizer que muita gente se enganou? Achas que em Lisboa, porque para eleger tem que ser por Lisboa sempre, não é? Achas que isso não foi assim tanta gente? Epá, eu acho que foi muita gente, mas acho que deu uma spotlight diferente ao partido do que aquilo que era suposto. Então tornou o partido mais conhecido, e o facto deles agora terem levado a Joana Amaral Dias vai fazer com que aquilo tenha muito mais visibilidade e possivelmente elegem mesmo. Eu acho que mas sim. Vamos ver. O que é que se pode passar. Mas qual é que era a tua Não, concordo. Porque ainda lhes faltavam, eles tinham 19, acho eu, 19 em Lisboa, 19 mil, ainda faltavam ali 11. Mas efetivamente o spotlight e terem escolhido Joana Amaral Dias, não é de todo descabido. Pode muito bem acontecer, não me chocaria minimamente. Epá, eu tenho uma aposta com a qual não concordo nada, que é de repente entrar-te o JPP pela Madeira. Pois é. Porque do nada nestas eleições eles são a segunda maior força política da Madeira e a Madeira mete 6. Que aquilo é um grupo dissidente do PS Madeira e que muitos para eleições naturais podem voltar à base e votar PS. Mas primeiro eu não concordo, porquê? Porque eu não concordo com partidos regionais concorrerem à Assembleia da República, até porque pelo debate de ontem se viu que as propostas são todas direcionadas para a Madeira. Mas a Madeira, claro. E isso tem esse problema com isso. Agora, em termos de probabilidade, eu acho que é provável que um JPP eleja. Sim, isso, já me falaram sobre esse cenário. Certo. Eu vou-te dizer, acho que haver um deputado regional não era uma coisa que eu ficasse muito triste com. Mas deputados regionais todos os partidos têm, atenção. O grupo PSD Madeira e o grupo PS Madeira até têm uma autonomia dentro do próprio partido que o resto dos deputados não têm. Inclusive há algumas votações em que eles se diferenciaram. Mas digo-te, haver um deputado eleito pelo JPP que se preocupe particularmente com a região da Madeira não é uma coisa que me chateie de todo. Mas se forem mais do que um já é uma coisa que poderá ser assim um bocado bizarro. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver esse cenário. Pergunta da Algibeira. Voto útil. O nosso método eleitoral faz com que centenas de milhares de votos vão para o lixo a nível nacional. Sim. Como é que tu olhas para esta situação do voto útil? Olha, eu vou-te dar uma citação minha que o Volt acabou por usar em cartazes. Processar o Duarte, já! Não, o Volt, vou-te dizer, para mim, eu disse e várias vezes e volto a dizer, espero que não vou quebrar ali a palavra a meio. Que é o voto útil que se foi aquilo que eu disse. Estás a ver? Que a minha posição é a seguinte: é assim, eu percebo perfeitamente que as pessoas tenham tendência a ir parar aí, principalmente porque sentem, como tu disseste, que o voto delas é deitado ao lixo. Realmente deveria efetivamente existir um centro de compensação nacional, um método de compensação nacional que pelo menos contabilizasse esses votos, mas enquanto não existe, eu pessoalmente sentiria muito mais confortável, apesar do meu voto não estar a contribuir diretamente para eleger um deputado, sentiria muito mais confortável a pensar que pelo menos estava a lutar para que isso um dia pudesse acontecer. Portanto, eu hei de ser sempre a favor de votar no partido com que mais me identifico, seja em que parte do país esteja. Mesmo que o meu voto vá parar ao lixo, eu votaria sempre no partido com o qual me identifico mais com as propostas, que é para depois não correr o risco de votar numa coisa que chega a meio do ano e penso, se calhar não foi assim tão fixe votar nisto, contribuir para estes gajos serem eleitos, e eles não fizeram assim muita coisa que eu gostasse.
Pá, portanto, é mais por aí. E para aquela situação em que o teu voto não só não elege ninguém, mas pode ajudar a ideia de país que tu não concordas. Imagina alguém da direita que o seu voto não elege ninguém e isso pode fazer com que a esquerda eleja mais um, ou vice-versa. Quem fala de... Bruno, isso é um bocado de consequência da democracia. Que é de género, tu votas. Eu acho que as pessoas têm que votar de boa consciência naquilo com que mais se identificam. Se efetivamente a esquerda elege em consequência do teu voto não ter sido contabilizado para a AD ganhar, isso não é problema do teu voto em concreto, é problema de quem votou na esquerda. Seja na esquerda ou na direita, tudo o que for, na visão contrária àquela que é a tua. Portanto, eu acho que a responsabilidade aí nunca é da pessoa que votou no partido na qual está convicto que as ideias o representam melhor, mas sim das pessoas que votaram na ideia de qual a pessoa não adorou. Portanto, isto como tudo, pá, as ideias são todas diferentes e não é por isso que deixam de ser válidas. Portanto, é o que é. Eu fico muito mais contente quando a pessoa vota no partido que a melhor a representa do que propriamente vota numa coisa que só para ser útil e dar uma margem de confortável a um partido com o qual não se identifica. Pá, isso para mim não me faz muito sentido. Mas isto, pronto, e faço o repto também de dizer às pessoas para irem ver quem raio são os cabeças de lista das suas zonas, que é para não terem a ideia de que vão votar no candidato de cabeça de Lisboa, lista cabeça de Lisboa sempre. Quando vivem, sei lá, em Celúrico de Basto. Lá está, é a cena que eu estava a dizer. Votem quem quiserem, desde que saibam como é que funciona, para o que é que o vosso voto vai contar e para o que Exatamente. E como é que a coisa funciona. Exatamente, é isso. Só um pequeno à parte da tua avaliação deste conteúdo na tua própria stream. Sim. Tu dá-te gozo abordar política e discutir política. Tu reinventaste aqui e surgiste conteúdo novo nessas legislativas. Com a tua comunidade, tu passas um bom bocado, ou é uma coisa que tu fazes mais por achar que estás a ajudar as pessoas, que é uma maneira de informar as pessoas, ou tu tiras mesmo gozo disto e... Não, tiro gozo disto. Se não tirasse, não fazia, e é uma coisa que não só sinto que estou a ajudar alguém, mas também me estou a ajudar a mim, porque eu preciso de me informar melhor, então faço mais por mim também do que propriamente para ajudar terceiros. Até porque eu acho que não tenho moral absolutamente nenhuma para ajudar seja quem for nesse tópico. Mas pronto, pá, atento. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.